programa E Agora, José? Notícias comentadas sobre educação pública e privada. Transmitido pela Cultura Online para todo o Brasil. Produção e apresentação Ivan Cláudio Guedes. Direção e supervisão do jornalista Felipe de Souza. Boa tarde, ouvintes da Cultura Online Brasil. Este é o programa E Agora, José. Está no ar o programa E Agora, José, um programa que discute a educação. Meu nome é Ivan Cláudio Guedes e é sempre um enorme prazer poder discutir com vocês as notícias da educação. Juntamente com a Cultura Online Brasil, você acompanha aos domingos, das 18 às 19 horas, as principais notícias da educação, sempre acompanhada das nossas análises e críticas. Aqui você acompanha um programa de web rádio. Sim, web rádio. Assim você pode continuar navegando enquanto nos ouve. Bem, esperamos que este programa lhe traga ótimas reflexões e críticas. Entre em contato com a Cultura Online Brasil através dos sites culturaonlinebrasil.net e culturaonlinebr.org e deixe seus comentários, suas críticas e suas sugestões. Você também pode acompanhar as notícias da educação no Facebook do programa Agora José e também pode encaminhar por lá suas notícias, suas críticas e suas sugestões. Eu gostaria de agradecer muito a ajuda que temos para alimentar a página do Face. São os nossos amigos, parceiros Felipe de Souza, Edna Opeso, Omar de Camargo e o professor Fábio Luiz. Juntos, todos somos mais fortes. Por fim, eu também recomendo que você acesse o canal do YouTube do programa Agora José e acompanhe os programas passados. Muito bem, vamos começar com o programa de hoje. O programa de hoje vai trazer um estudo, assim como nós fizemos com o programa em que nós discutimos sobre a LDB, assim como também fizemos com um programa que discute na íntegra a medida provisória 746, que é a do ensino médio. No programa de hoje nós vamos analisar algumas emendas que este projeto sofreu. Então nós temos aí um compilado que resulta em nada menos do que 568 emendas. Olha o tamanho da encrenca. Tem emenda para dar com pau aqui. Tem emenda para todos os gostos. E uma coisa que eu tenho discutido com os meus colegas, inclusive com a possibilidade de realizar algumas palestras, algumas aulas públicas, como algumas delas eu tenho disponível no meu canal do YouTube, eu acho que nós precisamos sim realizar um estudo sobre essas emendas, ver o que nos interessa, ver o que não nos interessa e acompanhar junto com os nossos representantes, sejam os senadores ou os deputados estaduais, as emendas que melhor atende aos desejos e aos anseios da sociedade. Então, seria impossível eu fazer um programa com 568 emendas. Talvez se eu dividir isso em 2, 3, 4 programas, a gente pode até discutir um pouco, mas ia ficar muito cansativo. Eu acho inviável querer discutir todas essas emendas. Só para vocês terem uma ideia, o relatório que compila todas essas emendas tem 1022 páginas e eu estou deixando no nosso canal no YouTube e também no Facebook o link para você acompanhar todas essas emendas, ver quem foi que propôs e como que nós podemos fazer aí para acompanhar essa tramitação. Muitas emendas, é verdade, elas têm a mesma característica, tá? Talvez aí a gente faça uma análise em cima de blocos, né, considerando essas emendas. Agora, é extremamente importante que você acompanhe essa discussão e participe, né? Participe propriamente dessa discussão. Então vamos lá.
vamos dar início às discussões sobre as emendas que foram apresentadas em cima da medida provisória 746, que institui então a política de fomento ao ensino médio, institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, alterando então a Lei 9394 de 1996, que trata das diretrizes e bases da educação nacional. Bom, então vamos começar. A primeira emenda, a emenda número 1, ela é de autoria do senador Roberto Rocha, ele que é do PSB. E aí ele coloca a seguinte emenda: inclua-se onde couber na medida provisória os seguintes dispositivos. Ele coloca a instituição do passe livre estudantil, com o objetivo de estimular os municípios a garantir a gratuidade dos estudantes de baixa renda. Os benefícios limita-se aos alunos da rede pública e aos bolsistas da rede privada do ensino fundamental e médio. Os benefícios dessa lei podem ser estendidos aos estudantes matriculados em cursos profissionalizantes e técnicos, oferecido pelo Programa de Seguro-Desemprego também, e o programa será regulamentado pelo Poder Executivo, que prevê a criação de um conselho gestor do fundo, e também fica criado o Fundo Nacional do Passe Livre Estudantil de natureza contábil, destinado a transferir, mediante ressarcimento, os recursos do município para implementarem o programa. Bom, basicamente, e aí ele continua falando sobre as receitas, né, da onde que viria essas receitas. Então essa é a proposta da emenda número 1 do senador Roberto Rocha, do PSB. A emenda número 2 do deputado João Derli, ele que é da Rede, ele modifica o artigo 1º, passando a vigorar da seguinte maneira: a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Vocês vão ver que outros também caminham nessa medida de colocar a educação física. Essa é a primeira, de tornar a educação física obrigatória em toda a educação básica. Lembrando que a medida provisória só colocaria a educação física obrigatória no ensino fundamental e não no ensino médio. Então, a partir dessa proposição do João Derli, da Rede, ela tornaria obrigatória em toda a educação básica. No mesmo sentido, vem outras medidas provisórias, vem outras emendas que eu já vou falar agora. A emenda número 6, que é do deputado André Figueiredo, ele também, aqui não diz qual que é o partido dele, mas o deputado André Figueiredo também coloca a educação física de forma obrigatória. Em seguida, outro que também coloca a questão da educação física obrigatória, o próprio deputado André Figueiredo, na emenda número 24, ele repete essa questão da educação física obrigatória e acrescenta arte, sociologia e filosofia. Então ele apresentou duas emendas, a 26 e a 24. Na 24 entra a educação física, arte, sociologia e filosofia. A emenda número 18, não tem aqui o autor, mas também traz essa modificação do ensino médio. Ele pede para suprimir esse artigo. Então vamos lá. Basicamente a gente tem um bloco, né? Então vamos falar da educação física. Na educação física você tem João Fernando Coutinho, que é o número 90A, que fala da educação física. O próprio João Fernando Coutinho, na emenda 90B, também coloca a educação física facultativa ao ensino noturno. Quem mais? Stefano Aguiar, a emenda número 488, ela coloca artes, educação física, filosofia e sociologia obrigatórios na educação infantil, no ensino fundamental e opcionais no ensino médio. Esse daqui é interessante, vamos dar uma olhada com mais profundidade.
Essa emenda 488, ela diz o seguinte, ela altera o artigo 26, o parágrafo 2º, o ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, assim como educação física, sociologia e filosofia, constituirão componentes curriculares obrigatórios da educação infantil e do ensino fundamental e opcionais aos alunos do ensino médio. Interessante, curioso. Qual é a justificativa dele? Vamos ver. As pesquisas realizadas pelo Instituto de Educação do Centro Universitário de Belo Horizonte em atividades de estágio, trabalhos de conclusão de curso e atividades in loco revelam que não há demanda para a retirada de disciplinas do ensino médio, mas sim um aprimoramento de metodologias, espaços e estruturas das escolas. Retirar artes, educação física, sociologia, filosofia e outras disciplinas do currículo não implica em ganho acadêmico, mas sim em retrocesso. Tais conteúdos são importantes na formação da leitura, do raciocínio lógico, da cidadania e principalmente de diferentes formas de aprendizagem. O convívio e o acesso a conteúdos relativos a artes implicam em entender melhor a realidade e aprender a lê-la de maneira mais abrangente e significativa. Cabe mencionar que o ensino de artes é componente curricular obrigatório em diversos sistemas de ensino internacionais que possuem experiências de sucesso. Tais disciplinas devem permanecer no currículo do ensino médio e devem ser aprimoradas por meio de iniciativas e parcerias cuidadosamente desenhadas e planejadas. É com o objetivo de garantir o acesso sistematizado a conteúdos imprescindíveis para o ensino do país, exaustivamente discutidos nos sistemas nacionais e internacionais, que apresentamos essa emenda. Deputado Stefano Aguiar, do PSD de Minas Gerais. Deputado Stefano, eu tenho uma dúvida. Voltando lá no artigo que o senhor colocou, o ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, assim como educação física, sociologia, filosofia, constituirão componentes curriculares obrigatórios da educação infantil, do ensino fundamental e opcional aos cursos de ensino médio. Na justificativa, o senhor não aborda essa questão da educação infantil e do ensino fundamental, sobretudo sobre a sociologia e a filosofia, já que artes e educação física não houve alteração na educação infantil e no ensino fundamental, mas nós não temos sociologia e filosofia na educação infantil e muito menos no ensino fundamental. Ela vai entrar no ensino médio. E aqui o senhor coloca opcional aos alunos do ensino médio. E a justificativa não fica claro isso. Infelizmente, eu até posso ser simpatizante da sua ideia, mas infelizmente eu acho que é uma emenda que não vai passar. Essa emenda 746, infelizmente, a justificativa não está... não justifica, a justificativa não justifica. Posso estar enganado, preciso da ajuda do ouvinte, preciso entrar em contato com o nobre deputado para poder esclarecer um pouco melhor essa situação aqui. Bom, a seguir nós temos uma lista, continuando na educação física, tá? Vamos pegar a educação física para fazer o pente fino aqui. A emenda 434 do Romário também coloca educação física obrigatória. A emenda número 2, que eu já falei, do João Derli, também coloca educação física obrigatória. A número 6, do André Figueiredo, educação física obrigatória. 9, do Celso Jacobi, educação física obrigatória. 18, da Vanessa Graziotin, educação física obrigatória. 27, do Otávio Leite, educação física obrigatória, ministrada pelo professor de educação física, ok. 28A, do Otávio Leite, educação física obrigatória. 34, do Paulo Foleto, educação física obrigatória. 52B, do Leandre, educação física. 54, Lazier Martins, também educação física. 68B, Jô Moraes. 78, Arthur Oliveira Maia,
e 103, Átila Lira, Educação Física Obrigatória, assim como 111, Evandro Roman, 119B, do Angelim, também coloca a Educação Física Obrigatória. Vamos ver aqui, quem mais? O senador Cristóvão Buarque também, 135B, Educação Física Obrigatória, com matrícula facultativa no ensino médio. Chico Lopes coloca também na 153, obrigatoriedade da educação física, e ele assinala aqui que esquece de mencionar as situações de dispensa. Esse é o projeto do Chico Lopes. 166, Eduardo Amorim, educação física obrigatória com pelo menos 4 horas semanais. Quem mais? A 189, Bacelar. 194B, a Jandira Fegali, também coloca educação física. 220, Felipe Bornier, educação física, oferecimento obrigatório, prática facultativa no ensino médio. Também não muda de acordo com o que está na MP, né? Vamos combinar. Os outros estão sendo mais incisivos de colocar a obrigatoriedade em todos os níveis da educação física. O 222, o Arnaldo Jordir, também educação física. 256, Gorete Pereira. 289, da Carmen Zanotto. 295, do Marcon. 299, do Otávio Leite. 300, do Pompeu de Matos. 312, do Danilo Cabral. Não, peraí. O 312 do Danilo... Tá, nesse caso do Danilo Cabral não. Ele escreve o seguinte: a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, retira o sendo prática facultativa ao aluno. Ou seja, ele não coloca a educação física obrigatória no ensino médio, tá? Isso é o que está escrito no artigo. Agora, olha a justificação. A presente emenda visa instituir, tem um erro de português aqui, visa instituir a política de fomento e implementação, diante da relevância pedagógica do trabalho educativo, envolvendo conceitos do mundo artístico e cultural, bem como a dimensão da corporeidade para a formação integral do estudante. Solicitamos no sentido de estabelecer, tem outro erro de português aqui, uma expressão mais sensibilizadora na questão, sendo o cumprimento do componente curricular de educação física obrigatório ao aluno, mas ele não coloca a educação física obrigatória no ensino médio, tá? Então, cuidado com esta emenda, a 312, que é do Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. A 259 do Luiz Carlos Auli e a 266 do Fábio Mitidieri também vem nesse sentido de suprimir o parágrafo 3º, que retira a educação física, e mantê-la obrigatória. Assim como Otávio Leite, Pompeu de Matos, que é a 269 e a 300B, e segue-se com uma grande lista aqui em vários outros casos, também colocando a educação física como componente curricular obrigatória. Danilo Cabral, que apresentou, Daniel Almeida, Pedro Zay, tem outra do Danilo Cabral, o Born Gas, Paulo Paim, Alfredo Kaefer, Orlando Silva, José Pimentel, Flávia Moraes, outra aqui do Paulo Pimenta, Mara Gabrilli, 2 do Maria do Rosário, mais uma do Lindenberg Farias, 3 proposições aqui da Luiziane Lins, o Otávio Leite, que na 28B coloca a educação física ministrada por professor de educação física, o Ronaldo Caiado, na 332, também coloca artes e educação física como obrigatórios na base curricular nacional e no ensino médio. A professora Dorinha Rezende, a 556, também coloca a educação física como componente curricular obrigatório. Paulo Bauer, a proposição número 11, coloca também a educação física, artes, filosofia e sociologia como obrigatórios. André Figueiredo também inclui na Base Nacional Comum Curricular a arte,
educação física, sociologia e filosofia. Então, quer dizer, nós temos aqui vários outros projetos, vários aqui do André Figueiredo, enfim, isso daqui do André Figueiredo eu vou ler com mais calma porque ela é longa, coloco um monte de coisas aqui. De forma com que educação física, deixa eu contar quantos tem aqui. Então, para a gente resumir e fechar esse assunto antes que ele fique chato, você tem 59 emendas que colocam a educação física obrigatória no ensino médio. Isso abre a perspectiva de uma mudança nessa MP, quando eles forem votar um por um. É muito provável que eles se juntem para formar então essa comissão que vai aprovar a educação física no ensino médio obrigatório. Mesma coisa acontece com arte, mesma coisa acontece com filosofia, sociologia, que aí só uma estatística básica. Vamos ver aqui quantas emendas tem que colocam a essas disciplinas. Bom, então vamos falar de arte. A emenda 315 do Danilo Cabral fala de arte, mas não muda, não coloca a obrigatoriedade em si de arte. Ele apenas coloca a arte como uma forma de expressão da sensibilidade e criatividade e o conhecimento da dimensão da corporeidade. Mas ele continua aqui observado na educação infantil, disposto no artigo 31, no ensino fundamental, no artigo 32 e no ensino médio, no artigo 36. Ou seja, ele não aponta para a obrigatoriedade do ensino de artes no ensino médio. Então, sobre o ensino de arte, você tem 59 proposições que apresentam algumas complementando, outras divergindo, mas enfim, falando sobre o ensino de arte. Se você é professor de arte, eu recomendo muito pegar essa lista para verificar. Então, muitos ali colocam sobre a obrigatoriedade do ensino de artes. Eu não vou falar o nome de um por um, o número de um por um, porque vai ficar cansativo. Eu já saquei que o de educação física ficou cansativo. Então, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo montar uma tabela para que você possa verificar de forma mais tranquila, mais fácil, essas proposições organizando por tema. Tá, eu acho que seria bem interessante organizar uma tabela por tema em que você possa ver ali, eu quero ver de educação física, onde eu vou? Você vai desses daqui. Eu quero ver por arte, aonde eu vou? Eu vou nesses daqui, tá? Então eu vou montar essa tabela, vou montar esse quadro e aí eu coloco no blog do Programa Agora José, de forma com que você possa consultar, tirar suas conclusões e ver essas emendas, qual que te agrada e qual que não te agrada. Isso seria muito interessante. Então, a mesma coisa acontece para sociologia. Nós temos 16 proposições ali para sociologia, inclusive aquela que eu acabei de ler do Stefano Aguiar, que não está bem explicada, então é importante você acompanhar um por um. Sobre filosofia, você tem 17 proposições que acrescenta a filosofia, algumas falando sobre educação ambiental, outras falando sobre educação para o trânsito. Você tem ali a proposição de algumas emendas que mexem com o currículo. Tá? Então você tem proposições que mexem com o currículo e proposições que mexem com a estrutura dessa proposta da Base Nacional Comum Curricular. Algumas proposições são mais radicais, inclusive, como a número 49 do Marco Maia e a 244 do Glauber Braga, que fala da supressão total. Ou seja, todas as modificações propostas na LDB, ou seja, a queda dessa emenda, você tem muitas proposições ali falando sobre retirar mesmo, cancelar, acabar com a MP. Então, por exemplo, essas duas que eu já falei. Você tem também, deixa eu ver aqui, pegar uma outra aqui, de supressão total, só essas duas que eu estou achando.
de supressão total, só essas duas que eu estou achando. As demais que trata da supressão são supressões mais específicas, falando de disciplinas no currículo. Uma interessante, que é apenas essa, com certeza vai ser aprovada, que é a modificação na redação. É a medida 206, a emenda 206 do Mário Heringer, em que diz o seguinte: substitua-se a expressão da República Federativa do Brasil, constante no parágrafo 1º do artigo 26 da LDB, que foi modificado pelo artigo 1º da medida provisória, pela expressão do Brasil. Trocar República Federativa do Brasil por do Brasil. Explico. Nossa emenda tem por objetivo restituir a redação original ao texto do parágrafo 1º do artigo 26 da LDB, no que diz respeito à prioridade do ensino da realidade social e política brasileira, do Brasil, e não, como pretende o texto da medida provisória, apenas da República Federativa do Brasil. Cabe lembrar que a história social e política do nosso país data de muito antes da proclamação da República, em 1889, e sobretudo da conversão dos outrora Estados Unidos do Brasil em República Federativa do Brasil, ocorrida recentemente no ano de 1969. Em se tratando de texto que normativa conteúdo de ensino, é imprescindível que não exista o tipo de inconsistência técnica, República Federativa do Brasil, ao invés do Brasil, inserida injustificadamente no texto legal. Isso é interessante, né? É uma mudança de redação que a gente vai ver ali que propriamente ela vai ser aprovada, porque ela trata justamente disso, a história, a cultura brasileira, né, começando antes mesmo da chegada dos portugueses aqui em 1500. Então você, a partir do momento que você coloca, se for levar ao pé da letra, óbvio, se você for colocar ali República Federativa do Brasil, então é a história do Brasil só a partir de 1969, né? Então esse texto certamente será aprovado, essa emenda certamente será aprovada. Uma outra medida aqui que sinceramente eu não sei se será aprovada é da deputada Renata Abreu, a número 22. Ela diz o seguinte: os currículos a que se refere o caput, ela está falando do artigo 26, o artigo 26 é o currículo, devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural da realidade social e política, especialmente da República Federativa do Brasil, a educação política e direitos do cidadão, abrangendo noções de cidadania e direitos básicos observados na educação infantil, disposto no artigo 31, no ensino fundamental, disposto no artigo 32, e no ensino médio, disposto no artigo 33. Ou seja, o que ela faz? A MPV, em apreço, promove substanciais mudanças no sistema educacional brasileiro, visando o aprimoramento do ensino e formação do cidadão. Neste sentido, incluir a educação política e noções de cidadania como componente curricular obrigatório nos diversos níveis de educação básica alavancará o desenvolvimento de cidadãos conscientes de seu papel e deveres na sociedade, cientes de seus direitos, bem como os da coletividade, possibilitando assim a constituição de uma sociedade mais justa e solidária na forma preconizada pela Constituição Federal. Então ela insere nessa redação a questão da educação política e direitos do cidadão. Isso coloca de forma abstrata para que seja então discutida, definida e inserida na Base Nacional Comum Curricular. Tem que lembrar constantemente desse detalhe. Quem vai definir os conteúdos não é a LDB, não é a medida provisória. Quem vai definir os conteúdos é a Base Nacional Comum Curricular. Neste sentido, esta emenda, ela apenas coloca aqui, apenas não, claro que é uma coisa significativa, né? Mas ela coloca aqui a educação política e os direitos do cidadão em todos os níveis de ensino. O que é uma proposta sem dúvida interessante. Se ela vai passar já é outro problema
cabe então acompanhar as discussões juntamente com a deputada Renata Abreu. Outra emenda que mexe com o currículo é a número 31, que é da deputada Cristiane de Souza Iared. Ela coloca o seguinte: os currículos a que se refere o CAPT, enfim, na moral da história, além de tudo que a gente já falou, ela insere a educação no trânsito. A educação no trânsito é a proposta de que seja acrescentada aqui. A educação, como previsto na Constituição Federal, é dever da família e do Estado, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, no qual, sem sombra de dúvidas, deve ser incluída a educação no trânsito. A presente emenda visa contribuir de forma ativa para a redução do número de vítimas de acidentes de trânsito, mediante a promoção e o incentivo da educação no trânsito, a fim de conscientizar todos os cidadãos do comprometimento com o bem maior que é a vida. A inclusão na matriz curricular brasileira da educação no trânsito auxiliará no desenvolvimento psíquico e moral, formando condutores, pedestres, passageiros e educadores mais responsáveis e comprometidos com o próximo. Neste sentido, solicito a ajuda dos pares para aprovação da presente emenda. Deputada Cristiane Aired, do PR do Paraná. Na contramão desses projetos que procuram incluir conteúdos e disciplinas, existe um outro aqui que tira tudo isso, que é a emenda número 59 do deputado Rogério Marinho. Deputado Rogério Marinho, que para quem não sabe é um desafeto meu, que é o propositor daquela lei que trata sobre a prisão de professor que discutir sobre política na escola, diga-se de passagem. Então, o que ele coloca? Ele coloca o seguinte: dá-se ao assunto do artigo 26 da LDB, bem como seu parágrafo 1º, a seguinte redação: os currículos da educação infantil e do ensino fundamental devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Parágrafo 1º. Os currículos devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente da República Federativa do Brasil, observado as características da educação infantil, fundamental e ensino médio. Ponto. Ou seja, ele tira, tudo aquilo que estava sendo proposto de disciplinas, enfim. Qual é a justificação dele? A Lei de Diretrizes e Bases, como sugere o próprio nome, deve fixar diretrizes gerais. Assuntos como currículo têm uma natureza mais dinâmica e não devem ser estabelecidos em uma lei de diretrizes gerais. Além disso, é incompatível com o princípio da diversificação do ensino médio, que nos parece ser o fio condutor da medida proposta. O estabelecimento da base nacional comum, uma vez que isso geraria o engessamento e a anulação da capacidade dos entes federados em organizar os seus currículos de acordo com as necessidades regionais e locais. Não é preciosismo repisar que o próprio ministro de Estado da Educação, quando assumiu o cargo, suspendeu a Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio. Essa medida é importante para garantir a autonomia dos estados, estes responsáveis por essa etapa de ensino. A similitude de conteúdos deve ser buscada apenas nas disciplinas obrigatórias, a saber, língua portuguesa e matemática, o que será atingido em virtude dos exames nacionais de avaliação desta etapa, que, como o nome sugere, são aplicados em todo o território nacional e possuem conteúdos próprios. Então, o Rogério Marinho vem no sentido de tirar tudo
e a única coisa que deixar obrigatória é a língua portuguesa e matemática. O resto é o resto. Eu acho que daria um programa só sobre isso, né? Só sobre essa concepção de educação, só sobre essa proposição aqui da emenda 59. Eu altamente recomendo que você leia com muita cautela e preste muita atenção na proposição que se coloca aqui. Então ele tira tudo e só deixa como obrigatório língua portuguesa e matemática. O resto ele tira, fica a critério da Base Nacional Comum Curricular, fica a critério de estados e municípios. Se estado ou município quiser tirar tudo e só deixar língua portuguesa e matemática, só fica língua portuguesa e matemática, porque é isso que é importante na visão do nobre parlamentar. E é isso que está escrito aqui, não é minha interpretação, é o que está escrito. O senador Cristóvão Buarque, a partir da emenda 139, ele coloca a questão dos temas transversais. Então, a Base Nacional Comum Curricular deverá dispor sobre temas transversais a serem abrangidos nos currículos por meio de seminários, palestras e debates, de forma a cobrir, sem prejuízo dos demais, conteúdos relacionados a. Então, ele meio que estabelece aqui qual seria os temas transversais: prevenção ao uso de drogas e álcool, educação ambiental, educação sexual, finanças pessoais e empreendedorismo, noções básicas da Constituição Federal, exercício da cidadania e participação política, ética na política e democracia e noções de filosofia e sociologia. A justificação dele é que ele diz que a medida provisória relega à Base Nacional Comum Curricular a responsabilidade de dispor sobre os conteúdos transversais nos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Nosso entendimento, o dele, é de que a Base Nacional até pode cumprir esse papel, mas é necessário definir no âmbito da LDB os conteúdos mínimos a serem tratados como temas transversais, sem prejuízo da inclusão de outros assuntos. O ensino dos temas elencados nessa emenda é essencial para a formação do aluno como parte da sociedade em que vive. É de suma importância que as instituições responsáveis pelo ensino estimulem os processos cognitivos do estudante para que este desenvolva inteligências múltiplas. Nossa, é a primeira vez que eu vejo alguém dessa área falando de inteligências múltiplas. Uma escola mais aberta deve possibilitar o tratamento desses temas em uma aula multicultural ou até mesmo fora da sistemática da aula, promovendo seminários, palestras e debates, contribuindo para a formação da cidadania e prevenindo comportamentos danosos aos próprios estudantes e à sociedade de modo geral. Temas como cidadania, ética e participação na política, democracia, prevenção ao uso de drogas e álcool, educação ambiental e sexual, finanças pessoais, noções de empreendedorismo e de direito, noções de filosofia e sociologia são importantes para... noções de filosofia e sociologia, mas isso já não teria as disciplinas? Não, de acordo com ele não. São importantes para que os estudantes sejam bem-sucedidos em todos os aspectos de sua vida, pois contribuem para que eles compreendam a importância de sua atuação no meio em que vivem, além de sanar problemas graves enfrentados pelo nosso país, como gravidez na adolescência, violência, tráfico de drogas, danos ambientais causados pelo ser humano e pouca conscientização quanto à participação política e exercício da cidadania. Nesse sentido, entendemos que o tratamento de tais conteúdos não pode ficar de fora dos temas transversais e devem ser obrigatórios a todos os estudantes na forma de seminários, palestras e debates promovidos na escola, razão pela qual solicitamos o apoio dos nobres pares à proposição ora apresentada. Essa é a proposição do senador Cristóvão Buarque.
Na contramão do Cristóvão Buarque, você tem show de bola. Você tem a emenda 387 do deputado Antônio Bulhões do PRB aqui do estado de São Paulo. E o Antônio Bulhões diz o seguinte: suprima-se o parágrafo 7 do artigo 26 da LDB. Aí você me pergunta, o que diz o parágrafo 7? O parágrafo 7 diz o seguinte: a Base Nacional Comum Curricular disporá sobre os temas transversais que poderão ser incluídos nos currículos de que trata este assunto. Aliás, tem uma outra medida, tem uma outra emenda que pede que troque a palavra poderão por deverão, tá? O que está na lei? A Base Nacional Comum Curricular disporá sobre os temas transversais que poderão. Existe uma outra emenda, que eu não vou lembrar aqui o nome do deputado, mas existe uma outra emenda que troca poderão por deverão, ou seja, tornando obrigatórios os temas transversais dentro da Base Nacional Comum Curricular, e esta medida provisória do deputado Antônio Bulhões que retira, suprima-se, não tem que ter tema transversal. Qual é a justificação do nobre? A interdisciplinaridade tem um fim último de derrubar as fronteiras entre as ciências, um método que era sustentado por Piaget. De fato, as ciências são um recorte da realidade e as disciplinas dão um enfoque ao objeto estudado. Derrubar todas as fronteiras para unificar as ciências é um assunto ainda sob discussão. Porém, com base na premissa da interdisciplinaridade, temas como ética e cidadania têm sido inseridos em todas as disciplinas escolares. Se a intenção da interdisciplinaridade for mudar comportamento, a atividade subconsciente do aluno e a adaptação a essa tarefa torna impossível que ele se concentre concomitantemente na atividade consciente do aprendizado. Considerando que as escolas de sucesso no Brasil e fora do país são as escolas que concentram no conteúdo, não seria boa política desprezar a filosofia, programas de estilo de vida desses colégios. Uau! O que eu digo para um cara desse? Antônio Bulhões, do PRB de São Paulo. Eu não sei nem o que falar, né? Eu não sei nem o que dizer de um cara que tem coragem de virar e falar que temas transversais não é importante. O que importa é conteúdos de disciplinas científicas. Eu poderia falar que se trata de uma visão liberal tecnicista. Eu poderia falar que se trata de uma concepção conteudista de educação. Eu poderia falar que se trata de uma visão tradicional de educação que transforma o aluno em um depósito de conteúdo. Eu poderia falar tudo isso, mas isso provavelmente você já sabe. Então, vamos tocar o barco para frente que o tempo está acabando. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo do indivíduo, uma porcaria dessa passa. Tá aqui, acabei de ver. A gente está falando de temas transversais, então o Chico Lopes e o Daniel Almeida, eles colocam a mesma emenda, que é a que substitui o termo poderão por deverão, né, que coloca a obrigatoriedade dos temas transversais na Base Nacional Curricular. Agora, e aí o Antônio Bulhões vem e fala: não, tem que ter tema transversais, não, vamos tirar essa bagaça aí, aluno tem que saber tabuada e verbo. Agora tem uma discussão legal aqui que fala justamente sobre a inclusão de novos componentes curriculares. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas o artigo 26 da LDB, alterado já pela medida provisória, no parágrafo 10, ela diz o seguinte:
A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá da aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação, ouvidos o Conselho Nacional de Secretários da Educação, o CONSED, e a União Nacional dos Dirigentes da Educação, UNDIME. E isso tem trazido várias críticas, inclusive da minha pessoa, porque exclui, por um lado é positivo porque ele tira o poder do poder legislativo de ficar enfiando um monte de disciplina no currículo escolar e um monte de conteúdos no currículo escolar. Por outro lado, ele é negativo porque ele concentra esse poder na mão do Conselho Nacional de Educação e na mão do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, e da União Nacional de Dirigentes da Educação. Ou seja, ele concentra esse poder na mão de burocratas da educação. Ele não traz essa discussão para a opinião da sociedade, dos professores, dos alunos, ou seja, de quem está na sala de aula, de quem trabalha no dia a dia na sala de aula. Então nós temos algumas propostas de emenda que coloca outras instâncias, como por exemplo, a emenda número 21. A emenda 21 do deputado André Figueiredo, ele que é do PDT do Ceará, ele diz o seguinte: a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá da aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação, ouvidos, até aí tudo bem, mas vamos lá, ouvidos representantes e associações dos gestores estaduais e municipais de educação, professores, alunos e pais. É uma proposta interessante, tem outras nesse mesmo sentido. A presente emenda tem como objetivo possibilitar uma grande consulta pública ao se estabelecer novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular. Pela medida provisória, tais componentes devem ser aprovados pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Ministério da Educação e por duas entidades representativas dos gestores estaduais e municipais. Considerando que a inclusão de conteúdos obrigatórios é extremamente relevante não só para o universo educacional, mas também para toda a sociedade, os atores sociais devem ser amplamente consultados, não cabendo uma decisão sem a devida discussão. Ok, gostei, interessante. Ele retira aqui o poder, inclusive, do Conselho Nacional de Educação, né? Não, a aprovação dependerá da aprovação do Conselho Nacional de Educação. Desculpa, eu falei bobagem. Então, passa pelo Conselho Nacional de Educação, é homologado pelo Ministério da Educação, mas tem que ser ouvido, então, o CONSED, a UNDIME e as entidades que representam os professores, os alunos e os pais. Muito interessante, super concordo. No mesmo sentido, a deputada Jo Moraes, ela coloca a mesma redação: homologação no Ministério da Educação, ouvidos o Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, a União Nacional dos Dirigentes de Educação, a UNDIME, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, o CONTE, e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Então ela acrescenta inclusive essas entidades, ela dá nome, né, a essas entidades para que elas devam ser ouvidas antes de aprovar qualquer nova disciplina, qualquer alteração na Base Nacional Comum Curricular. E aí você tem outro que chuta o pau da barraca aqui no 79, se você puder abrir aí para acompanhar. 79, que é do Arthur Oliveira Maia, que é do PPS da Bahia. E aí ele diz o seguinte: a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá da aprovação do Conselho Nacional de Educação e homologação do Ministério da Educação. Ponto. Acabou. Não tem que chamar ninguém, não tem que ouvir ninguém. Quem manda aqui é nós. Nossa Senhora. A justificativa do cidadão.
A atual situação educacional brasileira vem causando muita preocupação em todos os segmentos da população brasileira, entre eles os educadores, pais e estudantes. Esta preocupação aumenta quando a reformulação do ensino médio proposta pelo governo através da medida provisória. Desnecessário se faz que o Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União Nacional de Dirigentes da Educação sejam ouvidos, tendo em vista que o órgão responsável no Poder Executivo para a inclusão de matérias em currículos é o Conselho Nacional de Educação e também por não serem entidades públicas. E aí ele pede a aprovação desta emenda e eu espero do fundo do coração que esta emenda não seja aprovada. Bom, tem outros também, como por exemplo Orlando Silva, o Daniel Almeida do Tocantins, que também coloca a CNTE, a CONTE, a UBS, o Afonso Florense, que abre a possibilidade de consulta pública, né? Consulta pública para que todas as pessoas possam opinar sobre a inclusão ou não de novos conteúdos, de novas disciplinas. Isso é muito interessante. Então, como eu disse, eu vou criar uma tabela, uma lógica para que você possa direcionar o seu olhar. E aliás, eu até vou fazer aqui um top 10 antidemocrático, né? As emendas antidemocráticas que eu tô achando no meio desse balaio aqui, no meio dessas 500 e tantas emendas à medida provisória. Para a gente encerrar o programa de hoje, eu não poderia deixar de colocar aqui para vocês a emenda de número 150 do deputado João Campos. João Campos, então, que traz ali quase 4 páginas de justificativa para a seguinte alteração. Ele pede para que acrescente à medida provisória a seguinte redação. A Lei 9394 de 1996 passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 3º. Neutralidade político-partidária do Estado. Respeito à liberdade de consciência e de crença do estudante. Respeito ao direito dos pais ou responsáveis a que seus filhos ou aqueles que estejam sob sua guarda recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. E aí ele começa de cara aqui na justificação. Não é de hoje que professores e autores de livro didático vêm utilizando suas aulas e suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas para fazer com que eles adotem padrões de julgamentos e de condutas moral, muitas vezes incompatíveis com o que lhes são ensinados por seus pais ou responsáveis. E aí ele continua chutando o pau da barraca aqui, é aquela porcaria do movimento Escola Sem Partido, tá? Então, sim, existe uma emenda, a número 150, do nobre deputado, como é que é o nome do cidadão aqui? João Campos, que coloca o Escola Sem Partido dentro dessa reforma do ensino médio. Então, meu amigo, o tempo está acabando, não dá para ler tudo, tem muito mais coisas. Depois eu faço um check-up aqui para ver o que ficou faltando de importante colocar. No blog do programa Agora José, programa eaj.blogspot.com, eu vou produzir uma tabela bem interessante para que você possa localizar os seus assuntos de interesse e acompanhar então dos seus deputados essas emendas e acompanhar a votação dessas emendas. Bom, é isso. Eu espero que este programa tenha lhe trazido diversas críticas e reflexões, espero mesmo. Às 20 horas vem aí Felipe de Souza com Noites de Domingo. Acompanhem toda a programação da Cultura Online Brasil através do site culturaonlinebrasil.net e culturaonlinebr.org. Desejo a todos uma excelente semana e até o próximo programa. E agora, José. E agora, José. Se você não quer perder nenhuma notícia da educação, nenhum programa E Agora José, você se inscreve no nosso canal, clica na catraca, enviar para mim todas as notificações desse canal e dá o OK. Se você já foi inscrito, clica na catraca
e apenas clique em enviar para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar. Agora, se você quer constantemente ser atualizado com as principais notícias da educação, acesse facebook.com/prog.iagorajosé e visite a nossa página em que constantemente você será atualizado com as principais notícias da educação. Para isso, você curta a nossa página, clique aqui em curtir e no seu feed de notícias, clique aqui em ver primeiro. Pronto. Assim, as principais notícias da educação vão aparecer na sua linha do tempo e você vai ser sempre atualizado com os vídeos do programa E Agora José. Um forte abraço e vamos juntos discutir a educação.